PGR sugere que pressão por impeachment pode resultar em estado de defesa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro pode decretar o estado de defesa para preservar a estabilidade institucional. Aras divulgou nesta terça nota oficial para informar que cabe ao Poder Legislativo julgar eventuais ilícitos que importem em irresponsabilidade de agentes políticos da cúpula de poderes dos poderes da República, em meio à pandemia do novo coronavírus. Aras disse que não se sente obrigado a avaliar esses eventuais ilícitos. Um dia depois de Bolsonaro ter declarado que, abre aspas, quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são suas forças armadas, Aras deu à crise sanitária um conteúdo militar. Sustentou que o estado de calamidade decretado no Brasil desde 20 de março de 2020 para facilitar o combate ao coronavírus é a antessala do estado de defesa. E de fato é. Né? O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição. Pode ser decretado pelo presidente, ouvidos os conselhos da República e de Defesa Nacional, a pretexto de preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, prevê a imposição de medidas coercitivas, entre elas a prisão e restrição de direitos de reunião e ao sigilo de correspondências e de telefonemas. O Congresso tem 10 dias para aprovar ou rejeitar o decreto. Né? Ou seja, você tem aí o que é o estado de defesa? Né? Sempre que você tem uma situação de instabilidade institucional, né, o presidente ele pode decretar estado de defesa sobre uma área específica. Né? Como, aliás, eu sou da tese de que já poderia ter feito isso com o Rio de Janeiro, né? Há um bom tempo já, né? Mas a janela de oportunidade vem e vai, né? Então, sobre uma área específica, você pode decretar estado de defesa e o Congresso Nacional tem 10 dias para apreciar, né, se o estado de defesa vai ser efetivado ou não. Né? Ou seja, depende do Congresso, gente. Então, isso aqui que o Aras falou, não. Agora, a mídia está criando, né, toda uma narrativa em volta disso, né, como se o Aras estivesse combinando com o presidente um golpe militar, assim, como se os dois estivessem assim, vamos aqui cochichar entre a gente aqui, vamos fazer, né, decretar um estado de defesa. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu consultei vários deputados, nenhum deles sabe nem o que tá, nem se tem um fundamento essa história, que fundamento tem essa história, ninguém falou nada com eles, né? Então o que tá fazendo é criando uma narrativa, criou-se um factoide aqui, né? Um factoide, e vale lembrar, né, Ítalo? A resposta da deputada Beatriz Kisses ao conversar comigo hoje, quando eu perguntei para ela um pouco sobre como é que ficou a temperatura no Congresso, sobre essa situação aí do Aras e tal, ela falou assim, olha, que você esteja na sala, na antessala ali na sala de espera, né, que é a antessala do dentista, isso não significa que ele irá arrancar seus dentes. Você pode ir ali simplesmente fazer clareamento, né? Ou seja, que o Aras está apontando, elencando as possibilidades, as variantes de possibilidade, uma vez que o país fique numa instabilidade tal que não possa cuidar da saúde pública. Gente, ele não falou nada demais, ele simplesmente citou a Constituição, né? Só que aí fica feio falar rasguem essa Constituição. Então eles precisam falar rasguem o Bolsonaro. É impressionante isso, né? Eles têm medinho de falar, né? Rasguem a Constituição. Porque aí depois todo mundo vai dizer o quê? Você não defende a Constituição? Né? Aí agora a pergunta que não quer calar para todo mundo que está aí falando desse assunto como se fosse o apocalipse. Você não gosta da Constituição? Você não defende a Constituição? Né? Eu não defendo. Eu quero que ela seja reformada. Vou defender que a Constituição seja aplicada e que nada seja feito fora dela. Mas eu quero que ela seja reformada. Não sei quando isso poderá um dia ser possibilidade,
mas ela precisa sim ser reformada. Agora, e esses esquerdistas que estão aí batendo pezinho, como se a Constituição estivesse absolutamente equivocada em relação ao estado de defesa, né? E olha que isso aí não tem nada a ver com o estado de sítio, né? Já teve esquerdista que não sabe ler, né? Normal, né? Dizendo que já era pedido de estado de sítio. Eu fico pensando, falo assim, caramba, pra que estudar, né, cara? O cara tá confundindo estado de sítio com estado de calamidade, com estado de defesa. Eu falei assim, pô, ferrou, cara. Ferrou, não tem mais o que fazer, né? O cérebro dessa pessoa foi junto com a urina. Ele não é que virou pó, ele foi dissolvido, põe a cocaína. E aí depois a pessoa foi no banheiro com várias necessidades, o cérebro foi junto. Ficou uma partezinha do cérebro ali responsável pela questão motora. Só acabou. O resto foi tudo embora. Tipo, aguaram o negócio, sabe? Jogaram sódio, sei lá, soda cáustica. Moeram o cérebro desse pessoal. Pois é. Exatamente isso. Exatamente isso. É só. Você veja assim. É porque vocês aqui estão nos assistindo. Vocês têm o terça livre para vir e desmitificar isso para vocês. Né? Mas digam com sinceridade, né? Imagine se não houvesse o terça livre. Imagine se o terça livre fosse proibido de vir aqui e explicar para vocês. Olha, isso aqui que eles estão falando, essa história de estado de defesa, isso aqui não tem respaldo. A teoria deles não tem respaldo na Constituição. Não tem como como aconteceu o que eles estão dizendo que vai acontecer, estão sugerindo que vai acontecer. Os deputados, nenhum deles está sabendo de nada, né? Então, de fato, não há o risco do Bolsonaro ou a perspectiva do Bolsonaro decretar estado de defesa. Não é assim que funciona o estado de defesa, né? O estado de defesa não funciona dessa forma. O estado de defesa não é isso que eles estão dizendo. Não é uma maneira de você dar superpoderes para um presidente. Não é assim que funciona, né? Você pode sim corromper um sistema, um dispositivo da Constituição. Você pode fazer isso, né? Um mau governante aliado a maus burocratas podem perverter um dispositivo, mas não é o que está acontecendo. E você não pode concluir isso, como bem colocou o Alan, né? Bem colocou na verdade a Bia Kicis, né? Você não pode concluir isso simplesmente dando um fato. O fato é que nós estamos na antessala de um estado de defesa. Agora, como bem colocou a deputada, né? O fato de você estar na antessala de um dentista não significa que ele vá arrancar os seus dentes, né? Não significa nem que ele tenha os instrumentos necessários para arrancar todos os seus dentes, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Então é esse juízo temerário, né, que a mídia faz e tenta inocular na sua cabeça, né? Isso, meus caros, é 99% dos problemas que nós sempre vivemos falando aqui sobre a grande mídia. A grande mídia, ela tira uma conclusão do nada ou sugere uma conclusão, pior ainda, né? Aquele jornalismo ali de insinuação, né? Como faz o antagonista, né? Pega lá todas os títulos do antagonista, veja algum que não tenha uma insinuação. Então, pega um fato, faz uma insinuação em cima desse fato e vende tudo junto para você. A insinuação e o fato como se tudo fosse fato. Não, o fato não é esse, né? Tem que depurar. Isso aqui, dessa notícia toda aqui, isto aqui é fato, isto aqui é só insinuação.